Oi, gente! Hoje a gente vai falar de metodologia. É uma etapa essencial e super importante para quem está desenvolvendo um trabalho acadêmico. Então, se você tem dúvidas sobre esse tópico, assiste esse vídeo. Então, como sempre, vamos começar do básico, né? Vamos começar discutindo o que é a metodologia, porque a metodologia é importante em um trabalho acadêmico. Então, a metodologia, ela é como se fosse o coração da sua pesquisa. É na metodologia que você vai descrever todo o passo a passo da sua pesquisa. Então, desde a caracterização da sua pesquisa, até que instrumentos você utilizou, se você utilizou questionário, se você utilizou uma análise de laboratório, se você utilizou textos já publicados. Então, tudo isso tem que vir bem descrito e como você utilizou essas fontes, né, esses dados. No caso, eu utilizei artigos já publicados, fiz uma revisão. Ok, quando você começou essa revisão? Quando essa revisão ela terminou? Onde você conseguiu esses documentos? Você pesquisou na internet? Pesquisou em bases? Que bases foram essas? Que termos você utilizou na sua pesquisa para conseguir chegar nesses documentos? Ou você fez uma análise de livros também. Então, você foi na biblioteca, consultou que livros foram esses, por que você escolheu esses livros. Enfim, tudo isso tem que estar bem descrito na metodologia, porque só assim você vai passar, digamos assim, confiança na sua pesquisa. Então, as pessoas vão conseguir entender como que você chegou nos seus resultados e se os seus resultados eles são de confiança. Então, se você não deixa uma metodologia clara, bem descrita do que você fez, como, quando você fez, os seus resultados eles podem ser questionados, porque você não deixou claro na sua metodologia como tudo aquilo foi feito. Então, não deixe que seus resultados sejam questionados, não deixe que a qualidade da sua pesquisa, a validade da sua pesquisa, ela seja questionada por uma metodologia, digamos assim, mal escrita, mal trabalhada, mal elaborada, e que isso venha colocar em jogo o seu trabalho, né? Então, a metodologia ela é super importante. Além disso, né, a metodologia ela permite que outros pesquisadores eles consigam entender como você fez e consigam replicar aquela sua pesquisa. Então, talvez você mesmo esteja replicando uma metodologia de um outro pesquisador, outro grupo de pesquisa, na sua pesquisa, né? No seu TCC, tese, dissertação, enfim, dependendo do trabalho que você está fazendo. Então, você está conseguindo fazer isso porque aquela pessoa, ela teve uma metodologia bem escrita, bem elaborada, que permitiu com que você também conseguisse replicar aquelas análises ou aquele trabalho mais dentro do seu contexto. Bom, agora que a gente já entendeu o que é a metodologia e por que a metodologia é importante, você pode estar se perguntando, tá, mas e aí, como é que eu escrevo a metodologia? O que é que eu coloco? Quais são os tópicos? Enfim, todas essas coisas que realmente parecem, assim, ser difíceis ou dar uma insegurança no início. Então, eu vou comentar alguns tópicos que são interessantes de serem abordados na metodologia. Então, o primeiro tópico é a descrição do seu trabalho. Eu vou deixar aqui uma imagem que traz algumas descrições, né, de trabalhos para você conseguir caracterizar o seu trabalho, né? Você vai conseguir dizer o que seu trabalho ele está se propondo a fazer. Então, você pode caracterizar o seu estudo, né? De acordo com o procedimento técnico, como eu comentei, pode ser uma pesquisa bibliográfica, documental, um levantamento, método científico, então dedutivo, indutivo. Pode também, com relação à abordagem qualitativa, quantitativa, com relação à natureza, é uma pesquisa básica, é uma pesquisa aplicada. Objetivo do estudo, é uma pesquisa exploratória ou ela vai mais ser descritiva, né? Descrever pontos. Outro ponto importante de ser abordado na metodologia é a parte da coleta de dados. Vou deixar agora aqui outra imagem que vai falar sobre a coleta de dados. Então, na coleta de dados, é importante que a gente tenha clareza
no processo. Então, a gente tem que deixar tudo muito explícito. A gente não pode subentender que as pessoas sabem como aquilo é feito ou que não precisa de tanto detalhamento, porque aquilo é muito óbvio. A gente tende a fazer isso quando a gente tem uma certa experiência no assunto e acha que aquilo ali é muito simples, que todo mundo vai entender. Só que não é. Você precisa ter noção que o seu trabalho ele precisa estar acessível a todo mundo, seja essa pessoa da sua área ou não. É lógico que se eu pegar um trabalho de uma área de estudo muito distante da minha, por exemplo, engenharia, eu vou ter muita dificuldade em entender porque eu não tenho tanto conhecimento nessa área. Mas se o trabalho ele tiver bem descrito, explicado, assim, bem detalhadamente, isso vai facilitar muito. E isso é importante por quê? Porque torna a sua pesquisa ela mais acessível a todo mundo, né? Todo mundo vai poder ler a sua pesquisa, entender por que ela é importante, entender o que você fez. E, de certa forma, né, as áreas, por mais que eu não seja da área de engenharia, em algum momento pode ser que o meu conhecimento da minha área, por exemplo, de nutrição, converse com a área de engenharia. E aí eu acabe me deparando com trabalhos dessa área e eu preciso, né, na verdade, ler esses trabalhos e, enfim, ir mais a fundo. Então, tudo isso para dizer que o seu trabalho ele tem que estar muito bem explicado, tem que estar tudo explícito como você fez. E assim, talvez isso seja um receio, porque em alguns momentos, na verdade, não existe trabalho perfeito. Ponto. Todo trabalho vai ter limitações. Então, talvez a gente se sinta inseguro na metodologia porque a gente não quer mostrar as nossas fragilidades. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a metodologia tem que estar explícita e a gente não tem que se sentir inseguro de, tipo, mostrar alguma coisa que não foi feita da melhor forma ou com o melhor método já disponível. Isso vai acontecer com todo mundo, mas quanto mais segurança você conseguir passar ali na sua metodologia e você justificar por que não foi feito dessa outra forma, não vai ter nenhum problema. E isso vai ficar muito bem, digamos assim, vai passar muita segurança para que seus resultados eles não sejam questionados. Outro ponto da coleta de dados é a seleção da amostra. Então, qual foi a sua população? Como você chegou naquela amostra? Então, existe uma diferença entre população, que é o todo, e a amostra. Por exemplo, a minha população, eu estou avaliando deficiência de vitamina D na cidade de Natal. A minha população é todo mundo que mora na cidade de Natal. Será que eu vou conseguir avaliar todo mundo que mora em Natal para eu conseguir chegar na deficiência de vitamina D? Não vou conseguir. Então, dessa população, eu vou selecionar uma amostra que seja condizente com a população e que eu consiga, digamos assim, assumir que com aquela população eu vou conseguir extrapolar esses resultados para a população. Então, eu vou precisar fazer um cálculo. Eu vou precisar dizer como que eu cheguei nessa amostra. E, às vezes, a amostra que eu também escolhi, ela pode não ser representativa, mas isso aí já vai entrar em outros pontos de estatística, que não é muito o foco agora, mas a gente pode explorar isso em outro vídeo. Então, tem essa diferença, né, da população, como que você chegou naquela amostra, qual é a sua amostra, a classificação da sua amostra, tudo isso é importante de ter. E também se você fez algum cálculo, algum teste estatístico, isso também precisa ser bem descrito. Métodos utilizados, então, você utilizou um questionário, você utilizou algum método específico de laboratório para analisar suas amostras, ou você utilizou, deixa eu ver, por exemplo, se você utilizou um questionário, esse questionário é validado ou foi você que elaborou? Então, você precisa colocar a referência se ele foi elaborado por outra pessoa, descrever se ele foi validado ou não, se foi elaborado por você, e aí você descreve, coloca ele lá como apêndice, né? É importante que tudo isso esteja também presente na sua metodologia. Também a análise dos dados coletados. Então, você pode ter feito a
coleta lá, tudo lindo, ter chegado e você ter analisado esses dados de uma forma errada. Dando um exemplo assim bem por cima, mas digamos que a sua amostra, você fez lá os testes estatísticos, você vai precisar fazer uma análise e os seus dados, eles deram uma distribuição não normal. E você acabou analisando aqueles dados com testes estatísticos voltados para dados que tiveram a distribuição normal. Eles foram analisados da forma correta? Não foram. Então, aqueles resultados, eles podem ser questionados. Então, a descrição dessa análise de dados é muito importante também, para que, justamente, como eu já comentei, isso não acabe invalidando a sua pesquisa. Então, na análise dos dados, é importante ter clareza, ter uma descrição detalhada dos processos, dos procedimentos, não deixar nada implícito. Também vai permitir avaliar se os resultados foram analisados da forma adequada, como eu já comentei. Permite também que outros pesquisadores possam entender e replicar. E como eu já comentei, todo trabalho ele vai ter limitações. Então, a gente precisa deixar as coisas bem claras na metodologia e a gente também vai ter um espaço mais para frente para a gente falar sobre as limitações do trabalho, né? Como eu já comentei, não existe trabalho perfeito. Todo trabalho ele vai ter limitações. Outro ponto é com relação ao comitê de ética. Então, se você está fazendo trabalho com humanos ou com animais, você precisa ter a autorização do Comitê de Ética, seja do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, que é o Comitê de Ética para trabalhos ou estudos, pesquisas com humanos, seja a aplicação de um questionário. Precisa, né, que você tenha essa autorização. Então, converse com seu orientador sobre isso, certifique-se de que sua pesquisa precisa ou não precisa, e se precisa, tem que enviar, né, para avaliação do comitê. E se você faz pesquisa em animais, você não pode fazer sua pesquisa sem ter uma autorização do comitê também de ética e pesquisa de animais, que é conhecido como CEUA, que é o Comitê de Ética no Uso de Animais. Então, cada universidade vai ter o seu comitê de ética, então converse com seu orientador para onde que vocês vão enviar, que comitê é esse, como que vai ser o projeto que vai ser enviado, para que o seu trabalho ele esteja dentro também da legalidade, né? Importante. Antes de finalizar, eu queria dar uma dica final, que é você fornecer o seu trabalho para uma outra pessoa, que pode ser da sua área, pode não ser da sua área, para que ela leia e ela consiga indicar os pontos que ficaram um pouco confusos, não ficaram bem explicados, para que você reveja, reescreva se necessário, para que a sua metodologia ela fique o mais clara possível. Como eu já comentei, às vezes a gente assume coisas, assume que aquilo é muito simples, que todo mundo vai entender, mas às vezes as coisas não são tão simples assim, né? E elas precisam ser, no mínimo, referenciadas para que a pessoa saiba onde consultar aquela informação. Então, é interessante que você forneça o seu trabalho para uma outra pessoa para que ela consiga te dar esse feedback. Isso é muito legal, isso ajuda muito, porque parece que, assim, quando a gente está escrevendo, a gente fica meio cego. A gente vai supondo coisas, e aí quando a pessoa pergunta, mas foi feito, como é que foi feito isso aqui? Você, mas está escrito aí. Mas não está escrito de uma forma clara, né? Então, essa dica é muito importante. Eu fiz isso muito com a minha dissertação no mestrado. E eu, assim, reescrevi várias vezes, porque eu não sabia mais como explicar o que eu tinha feito, porque para mim já estava muito claro. Mas foram tantos detalhes que às vezes a gente acaba esquecendo de colocar essas pequenas coisinhas, pequenos ajustes, pequenas coisas que você fez. E às vezes você mesmo deixa passar. Então, a minha dica final é essa. E é isso, gente. Chegamos no fim de mais um vídeo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você tem alguma dúvida, quer falar sobre alguma coisa, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz de ler e responder os comentários.
deixa like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que estão com dificuldade na metodologia ou com algum outro assunto que eu já falei aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.